Qual a intensidade e a menor força que irá manter em equilíbrio uma vítima transportada num plano inclinado? Saudações prevencionistas, aqui é o Evandro Brito da Anti-Body Assessment. E se você gosta de conteúdo técnico, com qualidade, atualizado e sem enrolação, acompanhe este vídeo. No nosso exemplo, nós temos uma vítima sendo transportada por meio de uma prancha e ela está num plano inclinado. Esta vítima tem uma massa sugerida de 130 kg. O plano inclinado faz um ângulo de 70 graus em relação ao nível do solo. Observe que tem uma força F e a setinha representa a direção da força F. E essa força faz um ângulo alfa em relação ao nível do solo. Para entendermos a ação das forças que envolvem esta equação, vamos desenhar o nosso diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é uma representação gráfica das forças que atuam sobre um corpo livre. O nosso corpo livre em questão é a vítima que está sendo transportada numa prancha, porém podemos também chamar de partícula. Ok, para desenharmos o nosso diagrama de corpo livre, temos aí um plano cartesiano, a nossa partícula num ângulo de 70 graus, temos uma força F fazendo um ângulo alfa em relação ao plano X. Repare que a setinha demonstra, por exemplo, a direção e o sentido da força. Temos uma força W, que é a força peso. Ela está perpendicular ao solo, que nesse caso é o plano Y. E temos aqui a direção da força P, está fazendo um ângulo de 70 graus. Ok? Agora precisamos calcular a força-peso. Para calcular a força-peso é muito simples, basta calcularmos a massa multiplicando pela gravidade. A massa em questão, 130 kg. A gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, utilizando aí a sua calculadora, você multiplica 130 por 9,81, você vai ter o valor de 1.275,3. Vamos utilizar a unidade Newton, porque segundo o Sistema Internacional de Unidades, Newton é a unidade que representa a força. Para entender a condição de equilíbrio, vamos fazer o gráfico para entendermos as forças de equilíbrio. O equilíbrio mecânico ocorre quando a força resultante sobre um corpo é nula. Ela pode ser estática, se o corpo estiver em repouso, ou dinâmica, se estiver em movimento uniforme. Falando em movimento uniformemente variável, nós já fizemos aqui no canal um vídeo no qual o cálculo envolve movimento uniformemente variável. Vale a pena dar uma conferida, ok? Então, para representar a condição de equilíbrio, como temos apenas 3 forças envolvidas nesta equação, fizemos um triângulo de forças, na qual a gente pode representar que o corpo está em equilíbrio. Observe que a direção de P, ela está fazendo um ângulo de 70 graus com a força peso e está perpendicular à força F, ok? Então agora basta apenas a gente calcular a força F. Para calcularmos a força F, vamos utilizar uma fórmula muito simples, que é F igual a intensidade da força-peso multiplicando pelo seno do ângulo alfa. A força-peso a gente já calculou. E agora precisamos saber qual é o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa que a gente tem aqui é 70 graus, então utilizando a sua calculadora, coloca lá seno de 70 graus, você vai ter 0,939. Então agora ficou fácil, né? Basta a gente substituir. Então, colocando aí na calculadora, substituindo os valores, temos força igual a 1.275 newtons, multiplicando por 0,939, que vai dar 1.198 newtons. Pois bem, esta é a menor força necessária para começar o deslocamento em equilíbrio da nossa partícula em questão.
Porém, é importante a gente fazer uma pequena observação. Segundo o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de força é o Newton. É muito comum a gente ver pessoas falando de quilograma-força como sendo unidade de força. Isso não está previsto no Sistema Internacional de Unidades. Mas, já que como o senso comum é utilizado o quilograma-força para medir força, vamos fazer aqui uma conversão básica para entendermos como ficariam os valores. Primeiro, é importante a gente saber o que representa o Newton em relação ao quilograma-força. Um Newton significa 0,101972 kgf. Então, para convertermos de Newton para quilograma-força, você pega a intensidade da força e divide por 9,807. Então, vamos aplicar aqui na fórmula. 1.198 dividido por 9,807, colocando aí na sua calculadora, você vai ver um valor aproximado de 122 kgf. Muito bem. Então, temos que, para transportar uma vítima de 130 kg num plano inclinado a 70 graus de inclinação, é necessário pelo menos 1.275 newtons ou 122 kgf. A partir daí é possível fazer uma série de observações. Essa vítima pode estar sendo puxada ou empurrada, pode estar sendo tracionada por cabos ou por pessoas, ou por cabo e pessoas. Cada situação temos diversas formas de entender esses sistemas diferentes. Mas, para o objetivo nosso aqui, a gente queria entender qual a força mínima necessária para fazer o transporte dessa vítima em equilíbrio. Então, temos aí a resposta, 1.275 newtons ou 122 kgf. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você quer ver mais conteúdo como esse, conteúdos técnicos, com qualidade e sem enrolação? Então te peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!